Olá pessoal, tudo bem? Seja mais bem-vindo a mais um Moon Talks cor de rosa, especial Outubro Rosa, um outubro que é dedicado para as mulheres, dedicado para a gente falar sobre diversos assuntos, assuntos relacionados a nós, poderosíssimas, né? Eu agradeço por vocês todas as conexões, todos os comentários, muito bacana. E lembrando que quando vocês não conseguirem ver o nosso vídeo ao vivo, não se preocupe, não se preocupa não, porque tá gravado no IGTV e nós temos também gravado no nosso YouTube. Segue nossas redes, lá tem conteúdos riquíssimos, bacanas sobre tudo, tá? Então fiquem aí à vontade, olha, e vamos lá. Hoje nós vamos falar mulheres que geram impacto no mundo. A entrevistada de hoje, bom, eu sou fã dela. Ela é uma mulher maravilhosa, empoderadíssima. Ela já foi pra Amazônia. Ela é repórter de carteirinha. Ela consegue tirar a essência de tudo. Ela tem vários objetivos na cabeça dela, vários propósitos, e o propósito dela é sempre muito lindo. Então, quando ela fala com muito propósito, inclusive a empresa dela chama De Propósito, né? É, nome bem a carinha dela. Então, assim, eu chamo a Esther, tá? Para conversar conosco sobre esse tema, sobre essas mulheres que fazem parte desse nosso mundo e que estão fazendo e que fazem parte da nossa vida, tá bom? Vamos chamar a Esther aqui, ela já tá online aqui. Aguardando, aguardando. Olá! Oi! Tudo Nossa, bem? depois dessa introdução maravilhosa, tô me sentindo lisonjeada. Não, eu sou fã, nossa, eu sou fã, né? Eu sou muito fã tua. Nossa, gente, é muito, muito mesmo, né? A gente conversa, eu e a Esther, a gente já conhece de trabalhos que nós fizemos juntos. Ela é a minha assessora de imprensa de alguns trabalhos meus, né, Esther? Então ela consegue captar a essência das coisas e ela tem fora da vida profissional dela, tem outros objetivos lindos que eu que acompanho as histórias delas, eu fico assim encantada que ela realmente ela tem um objetivo e ela tem um objetivo mesmo de impactar as pessoas, impactar em quem está em volta dela. E eu acho que é isso, né, Esther? O que importa hoje na nossa vida é o que a gente impacta o que está ao nosso redor, né? Nós somos mulheres, nós geralmente somos movidas, a maioria somos movidas a coração, a nossa alma ela já é uma coisa forte, né? Tem uma essência, né? Isso falando mais. É aquele tipo clichê, né? Mas. Comportamento. Comportamento, exatamente. Mas antes de a gente entrar nesse tema sobre as mulheres que impactam o mundo, conta um pouquinho da sua história, conta da sua jornada em Manaus, que eu acho que também. Conta um pouquinho. Quando entrar aí, você comenta. Fala um pouquinho Ah, de você. legal. Bom, Mônica, primeiro quero agradecer por tanto carinho, é recíproco. Eu acredito muito que as conexões que a gente faz ao longo da vida, as pessoas que a gente encontra, não são por acaso, são de propósito, aliás, né? Eu É, sempre faço esse trocadilho. Mas por mais que muitas vezes nós encontremos pessoas que nos gerem disposição, né? Muitas vezes não é o melhor relacionamento, mais adiante a gente vai perceber os ganhos daquilo, né? E conexões que são retomadas. E a gente se conheceu num contexto totalmente diferente, eu não sim, tinha de propósito, eu ainda não trabalhava focada em impacto social, mas a gente teve uma conexão ali, você não tinha Moon e hoje a gente consegue trabalhar juntos, acho que isso é muito rico. Obrigada por sim. vir falar de um tema aqui que eu gosto tanto, né? Então, como você já disse, eu sou jornalista, tenho mestrado na área de comunicação e política,
e agora estou fazendo doutorado em políticas públicas. Eu já trabalhei em rádio, em TV, só não trabalhei em jornal, né? Mas ainda antes de me formar, a vida acabou me levando para a área de assessoria de imprensa, que é uma coisa assim que eu nunca sonhei. Eu não imaginava fazer isso, né? Não entrei na faculdade para fazer isso e caí de paraquedas numa agência, naquela ocasião, por necessidade financeira. Ali aprendi muito sobre a técnica em si, né? De como se faz assessoria de imprensa, por que se faz, como você constrói um relacionamento com o jornalista, como que você usa isso a seu favor, né? Visibilidade pública positiva, mídia espontânea. Mas comecei a me questionar, me provocar, né? Será que é isso que eu quero fazer para sempre? E será que eu realmente quero apoiar essas empresas que eu estou ajudando a dar visibilidade pública? Gente, desculpa se estiver vazando um sonzinho aí, é obra aqui perto. Não tem problema. E comecei a me questionar disso e comecei a perceber que a assessoria de imprensa era algo que me motivava muito, desde que fosse com propósito. Ou seja, sempre, toda organização, instituição vai ter um propósito, mas nem sempre esses propósitos serão alinhados aos meus. E para mim isso é muito caro como profissional, sabe? Eu só consigo trabalhar com motivação, eu só consigo me entregar se for algo que realmente faça sentido para minha vida. E isso envolve o todo, né? Acho que nós somos seres integrais. A gente não pode pensar, aqui está a caixinha do trabalho, minha sobrevivência e os meus valores estão lá guardadinhos da minha família. Eu misturo tudo. E aí veio essa ideia, né, de pensar, por que não uma agência que só reúne empresas, instituições, ONGs, iniciativas que têm um propósito além do lucro? É muito legal gerar lucro, é muito legal gerar emprego, é honesto, é justo, mas será que não dá pra gente pensar mais que isso, né? E aí surgiu a De Propósito em 2016, e de lá para cá a gente tem trabalhado com clientes que são pessoas que nos inspiram muito e com as quais a gente compartilha o propósito, né? Então a gente se envolve um pouquinho na área de carreira, um pouquinho na área de saúde, de educação e aprende com todos eles. Com essa oportunidade, já que você perguntou das viagens, né, foram abrindo outras portas, outras experiências. Então em 2018 eu ganhei uma bolsa de intercâmbio do governo americano. Passei 5 semanas lá, foi muito legal conhecer a realidade deles, dos projetos que eles têm, dos jornalistas lá. E aí continuei um contato com a Embaixada Americana, que já nos apoiou em vários projetos contra fake news aqui no Brasil, projetos educativos. E também tive a oportunidade de conhecer a Amazônia no ano passado, que foi uma experiência incrível. Eu falo que acho que eu conheci 1%, né? Porque aqui é uma imensidão. É uma imensidão. E E é uma imersão transformadora, né? Você olhar para aquilo, é uma realidade se perceber como, né? Como parte daquele meio dependente, mas ainda tão inconsciente, né? Do quanto representa aquela biodiversidade gigantesca. E fiquei com muita sede, muita vontade de voltar e aprender mais com tudo que tem naquela região e que a gente, mesmo dividindo o mesmo território nacional, desconhece bastante. Sem dúvida, então, basicamente é isso. Ai, que bacana. Gente, ela é maravilhosa. Multitarefas. Pensa, a menina vai ser doutora, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E ela tem muitos conteúdos. E uma das coisas que a gente conversou, e ela vai trazer bastante coisas para nós, é quando a gente fala de mulher. E sobre o que a mulher... Como que a mulher impacta a sociedade, como que a mulher ela se torna sendo um exemplo, uma força que a gente acaba se espelhando nelas, né? A gente acaba admirando, não só admirando, né? A gente acaba tomando para nós, através dessas mulheres que são tão empoderadas e que geram tanto bem, que geram tanta força para muitas coisas, né? A gente pode citar diversas mulheres aqui famosas que fizeram isso, desde desde Maria de Calcutá, que em termos de religião. Nossa, a gente tem várias mulheres aqui. E a Esther vai falar justamente sobre isso, né, Esther? Sobre essas mulheres, né? O que você acha sobre a importância da mulher no contexto social, né? Ela faz a diferença, Esther? Pois é, quando você abriu a live aqui e falou assim, o impacto que nós deixamos para o mundo, né?
eu acho bem importante a gente pensar nisso e entender que todos nós geramos algum tipo de impacto. Sem dúvida. Que pode ser maior ou menor e pode ser positivo ou negativo. Sem dúvida. E essa palavra tá meio na moda, né, quando a gente fala de impacto positivo. Mas o pessoal do meio ambiente sempre relaciona impacto a uma coisa negativa, né? Gerar impacto ambiental, sempre você pensa, vai destruir, vai devastar. É verdade. Então, mais recentemente, a gente começou a falar de impacto como algo positivo. Então, ter uma carreira de impacto, ter uma história de impacto, uma organização, um negócio, enfim, isso vem sendo remodelado. É nesse sentido que a gente quer falar, né? Nesse sentido positivo, né? E lembrando, dentro da essência de cada um, até a gente pensar num contexto macro social. E aí eu acho legal que você falou especificamente da mulher, eu estava refletindo sobre isso, porque se a gente pensar num contexto mais específico, né, como que a mulher vai para esse setor e explicitamente, intencionalmente quer gerar impacto positivo? Tem muitos exemplos. Mas eu acredito que, pelo contexto que a gente vem de uma sociedade que por muitos anos, e ainda a gente tem vários resquícios, deixou a mulher em segundo plano, negou vários direitos às mulheres, a gente ainda enfrenta desigualdades salariais, desigualdade nos cargos de liderança, ou mesmo comportamentais, né? O fato de uma mulher se posicionar, buscar um protagonismo, buscar um espaço de liderança, inspirar outras mulheres, outras meninas, como você falou, só isso já faz dela uma pessoa que gera impacto. Então, ela não precisa nem atuar especificamente numa área que tem aquela visão de transformação e etc. Mas se ela olha para dentro dela e percebe uma perspectiva de vida que rompa barreiras, que ultrapassa os limites que foram colocados para ela, de repente, por classe, por etnia, por formação, e ela começa a se posicionar e galgar novos espaços, eu acredito que essa mulher já está gerando um impacto muito significativo, né? É simbólico, como a gente fala. Então, ver uma mulher negra, por exemplo, num cargo de liderança ou na presidência de uma república, ou uma Michelle Obama, como se tornou um grande símbolo, é muito inspirador. Não, e faz... A gente cria, a gente puxa as nossas raízes, né? Nós estamos falando que se a gente for olhar para o passado, a história da nossa mãe, a história das nossas avós, né? A gente tinha um papel definido de mulher, né? A mulher dona de casa que cuida do lar, que cuida dos filhos, cuida da roupa, da comida. E aquilo foi imposto de uma forma brutal, de certa forma, né? Mulher para trabalhar era uma coisa assim muito chocante. Como assim, né, vai trabalhar? Eu sei porque na minha família tem, tá? A minha avó, na época dela, né? Hoje minha avó tem mais de 90 anos, então imagina, né? Minha avó, quando tinha minha mãe, mais meus dois tios, ela se separou do meu avô, porque ela sofria abusos, né? Abusos físicos e abusos verbais, que para ela disse chega. Então ela tomou frente que muitas mulheres, apesar de criticarem, olhavam para ela e falavam assim, gente, eu queria realmente fazer isso, né? Ela começou a se inspirar algumas mulheres na época delas, próximas delas, que fizessem o mesmo. Olha, não fique num relacionamento abusivo, é mais fácil você viver sozinha e você batalhar sozinha do que você sofrer tanto e com todos esses abusos, né? Então, na sociedade que era machista, nossa sociedade machista, aquilo foi um choque, né? Como que uma mulher vai com uma mulher, um beijo, como que uma mulher como uma mulher vai se divorciar e vai trabalhar. Minha avó foi trabalhar, ela vendia produtos, livros, né, em casa, ela foi ser professora. Então, isso é chocante. Então, a gente já traz, né, Esther, uma carga do passado que a gente tem de uma mentalidade referências. que a gente tem que ficar, olha, fazer isso, fazer aquilo. Quando uma mulher ela muda, ela começa a transformar, e isso traz para a mídia, obviamente, traz para o jornalismo, alguma coisa que está estampado na capa da Times, por exemplo, e você fala assim, uau,
nós somos capazes disso. Nós somos capazes. Só É. que a gente esquece que a gente já faz a diferença na nossa vida quando a gente toma as nossas decisões pro bem, né, Esther? Uhum. É, e quando a gente fala assim dessa transformação feminina, eu acho que tem algumas mulheres entrando aqui, por favor, comentem, falem, façam perguntas, acho que é legal a gente interagir, né? Sim. Eu percebo, acho que você falou agora de jornalismo, algo que vai muito assim, na essência do que a De Propósito faz e acredita, né? Inclusive em outras causas, não só na causa da equidade de gênero, na Sim. busca pela inclusão da mulher em diferentes espaços, né, de poder, de participação e de liberdade, De como você liberdade. falou, né? É. Que a questão não é a gente querer uma coisa ou outra, a questão é dela ser imposta, né? De você só ter uma alternativa, só aquilo ser Exato. possível pelo teu sexo ou pela tua determinação daquilo que você nasceu. É. Né? Eu acho que hoje a luta que a gente tem é de entender que se eu quiser cumprir esse papel que foi colocado para as nossas avós, eu posso e que eu seja acolhida nisso. Mas se eu não quiser, eu possa também. E é interessante que às vezes a gente trata essa questão como algo muito recente. E não, você citou o exemplo da sua avó, para ela foi muito mais difícil, certamente, foi muito mais difícil. Mas essa causa já existia, essas dores já existiam. Né? Eu lembro sempre da questão do voto, né? O direito de nós sim, com certeza. votarmos. Sim. Hoje é tão simples, é tão óbvio, né? Fez 100 anos agora, mas imaginar que mulheres foram para a rua, que sofreram violência, inclusive física, que tiveram que protestar. Né? O Dia da Mulher nasce de uma violência que mulheres operárias sofreram. Então, a gente percebe que, puxa, as nossas tataravós, né, pessoas que a gente poderia encaixar aí num espectro antiquado, ultrapassado, gerações antigas, estavam lá pensando em questões que hoje para nós são superadas. E aí, como você falou de jornalismo, eu lembro de algo que é bem interessante, que a gente fala do agendamento dos temas. Né? Existem questões que são debatidas como sociedade, e elas não surgem assim do nada, alguém fala e pronto, está colocado. São anos e anos de reflexão, né? Tem gente estudando aquilo no meio acadêmico, na universidade. Alguém consegue colocar aquilo no jornal um dia, pode ser uma polêmica, pode ser algo até que crie repulsa. Mas aí no outro dia aparece de novo e vai vindo com cada vez mais recorrência. Tanto que hoje é tão natural a gente falar dessas questões, né? Embora ainda existam muitas dificuldades, mas tá natural, todo dia tá no jornal. Existe ainda alguns Com certeza. Alguns tabus. Mas... Exato. Pode sim. Eu ainda acho que quando a gente fala disso e ainda tem alguma pauta, por exemplo, principalmente que você falou, pauta no jornal, eu ainda não sinto tanta força nisso, né? Às vezes tem que ter uma pessoa que gera muito movimento, que chega a ser uma coisa fora da caixa, para poder dar aquele movimento novamente, né? Tô errada disso ou não? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que um risco que a gente tem corrido recentemente, Mônica, é das nossas bolhas, né? Então, assim, tornar um conhecimento acessível, plural, diverso, né? Que ele chegue é democrático de fato, que ele chegue a diferentes públicos, diferentes linguagens, é um grande desafio. Né? Então, a gente começa a conviver com pessoas que são parecidas com a gente no ambiente de trabalho, até questão de classe social. Sim. E muitas vezes de dogmas, né? De religião, daquilo que a gente acredita enquanto valor, crenças, estilo de vida. E aqui as redes sociais, elas são especialistas em filtrar e colocar a gente em contato com quem pensa igual. É claro. E isso pode ser muito perigoso. Né? Claro que quando a gente acredita naquilo, a gente acha maravilhoso compartilhar ideias com quem pensa igual. Né? Tanto que a polarização no Brasil fez com que as pessoas não desfizessem amizades por alguém que pensava diferente, etc. Agora, é muito importante que a gente tenha a divergência e essa troca. O que eu percebo é que, às vezes, a gente tem algumas ideias, imagina que aquilo já está superado, lê alguns jornais e acha que é isso. Mas é só você fazer um rasguinho, um furinho na bolha, que você vai perceber que isso não é um conhecimento amplo, não chegou a todo mundo. Eu faço esse laboratório com a minha família, né? Tem coisas que, para mim, na convivência do trabalho, com os meus amigos, é aceito, é natural. Até minha posição de trabalho, a forma como eu me comporto enquanto mulher e profissional. E, de repente, às vezes eu deixo escapar uma frase sobre aquilo que eu acredito, né? Num ambiente mais familiar, ou um ambiente
diferente e eu vejo que a aceitação não é a mesma, né? Eu vou sendo questionada sobre aquilo. E eu trago isso como um exercício, né? Como é que o eu questionamento traduzo é bom, isso? né, Esther? O questionamento é bom, não é? Eu traduzo isso assim, como é que eu vou conseguir traduzir isso que para mim tá concreto aqui na mente, tá óbvio, tá explícito, numa linguagem que é acessível para alguém que de repente vive um contexto diferente do meu, né? Claro. E vice-versa. Será que eu preciso questionar também minhas vivências, minhas opções, né, minhas escolhas? Será que eu estou enxergando sempre de um ponto de vista saudável? Ou eu também preciso fazer esse exercício de empatia, né, de me colocar no lugar do outro? Por que ele pensa isso a respeito de mim ou a respeito de outras mulheres? Sim. Então, eu acho que esse é um contraponto que a gente tem que fazer, principalmente em relação às redes sociais, sabe? Elas nos dão a capacidade de que todo mundo se expresse, mas muitas vezes a gente fica na bolha. Sem dúvida. O que você acha sobre você acha que hoje as mulheres ainda estão muito amarradas quando elas se põem em pontos de liderança, quando elas vão tomar, por exemplo, um cargo, né? Nós temos números quando a gente fala sobre mulheres que estão em cargos de alta gestão em empresas multinacionais ou em empresas maiores. Hoje se vê bastante. Eu que estou aqui na Europa, eu sinto muito o impacto que as mulheres hoje, elas têm uma discriminação clara, tá? Em termos de salário, em termos de cargo, né? Então, quando você você que é uma profissional, eu posso falar por mim mesma, né? Eu sou arquiteta de formação, tenho 3 especializações, 2 MBAs, tá? Tenho mestrado. E aí você vai procurar um emprego, aí você fala assim, gente, ok, vou procurar um emprego. E a mulher falou assim, olha, o salário é esse, o salário é esse. Eu falei, nossa, mas não condiz com a minha experiência, para mim não dá. Mas aí a própria mulher que estava inconformada, porque ela viu que o meu currículo era melhor do que o de outros homens, melhor que vários homens, né? Falou assim, olha, o problema é que se você fosse homem, você ganharia mais. Então pensa, né? Hoje a gente ainda vive numa sociedade que tem essa diferença, né? E mesmo assim a gente vai e busca e batalha e faz a diferença e vai fazendo. Porque a gente se vira nos 30, né? Indiferente de qualquer coisa. Existe muito isso, né? Nossa, com certeza, né, Mônica? É triste, na verdade. Eu acredito, eu gosto de ter uma visão otimista de acreditar que estamos evoluindo. Estamos no processo, né, de entender que para minha mãe, para minha avó, para sua mãe, para sua avó, foi mais difícil, Sim. né? Ou principalmente se elas quiseram extrapolar os limites que colocaram. Eu acredito nisso, que a gente está em processo. Mas é fato que ainda é muito difícil. E aí isso não é mimimi. Né? Eu gosto de mencionar dados, estatística, feito por órgãos sérios, porque aí a gente não está falando de opinião, do tipo, eu me sinto assim como mulher. Eu acho que isso é muito válido, a gente precisa ouvir o que as pessoas sentem. Mas existem dados explícitos, eu anotei até aqui. O IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem um dado de que, na média, ou seja, se a gente pegar todas as profissões brasileiras, né, desde uma empregada doméstica até o mais alto cargo de liderança de uma multinacional, as mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens em qualquer função. Já é super representativo. Muito. Agora, eu vi uma outra pesquisa que vai ao encontro do que você falou agora e que me assombra ainda mais, porque essa pesquisa mostra que quanto mais elevado o cargo, quanto mais qualificação você tem, pior fica. Essa pesquisa mostra que as mulheres ganham 47% a menos que os homens quando tem cargo de MBA e especialização. E é isso. Pós-graduação. É muito chocante. Não Ou seja, isso é uma... Não é uma certificação de que esses cargos de liderança, de exercício de poder, né, não estão automatizados para as mulheres, né? É um ambiente digamos, você está infringindo as regras, estar ali. Então, não importa se você está qualificada, se você tem condições. E aí, somado a isso, como você falou, se vira nos 30. Realmente, a gente faz, a gente se vira, a gente é multitarefa, mas por quê?
porque é uma condição de sobrevivência. Exatamente. Né? Eu preciso cuidar do filho, Perfeito. eu preciso cuidar da casa, eu preciso dar um jeito do relacionamento funcionar, eu preciso estudar e ainda ser boa profissional, estar com o corpo em dia. Né? Então são colocadas muitas sobrecargas e a gente dá um jeito. Porque se não for ainda, aí vão comparar a gente com a outra. Né? Vão comparar com a colega que era pra gente ser solidária, ser amiga, e a gente tem que disputar o espaço. Né? Então é muito cruel se a gente for avaliar assim, toda a cultura que envolve, né? E como isso está internalizado. Às vezes a pessoa lá do RH que fez a seleção, ela não pensou estrategicamente, intencionalmente, eu vou desclassificar porque a mulher e o outro é homem. Às vezes até tem alguns critérios bem cruéis, do tipo, tá grávida, né, vai se dedicar ao filho, etc. Ele é homem, precisa prover para a família. Até tem algumas questões mais explícitas. Mas existem muitas outras que são internalizadas, que vão acontecendo. Exato. Né, no relacionamento com o cliente, né? Porque você é mulher, você merece menos prestígio, autoridade, ser ouvida do que se você fosse um fornecedor homem. Então isso acontece com naturalidade, tá aí, e esses dados que eu trouxe, e também isso a gente tem um reflexo na política, né? Aqui no Brasil, nós somos 51% do eleitorado, então mais da metade das pessoas que votam no Brasil são mulheres. Agora, qual é a representatividade no Congresso? 10%. 10% é muito pouco. E olha, muito pouco. E faz um pouco a diferença, tá? Não é puxando a sardinha para as mulheres, nem querendo ser feminista. Não existe, gente, o que eu quero deixar claro, nós não estamos sendo nenhum objetivo de feminismo aqui. Nós não estamos levantando uma bandeira, nós estamos levantando dados. A Esther trouxe dados para nós que é a realidade. Gente, quando a gente fala de política, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de posição, nós mulheres, realmente nós estamos deixadas aquém. Nós não estamos na posição que poderíamos impactar mais as coisas. A mulher, ela tem algumas capacidades, isso é comprovado cientificamente, que ela tem a habilidade de enxergar as coisas muito mais à frente, tá? Isso dentro de uma política faz uma diferença do cão, porque você consegue ter uma visão humana, uma visão ampla, não uma visão fechada, né? E a mulher, ela pode trazer essa sensibilidade, né? A mulher é sensível por natureza, gente. E isso pode gerar, com muita relevância, mudanças governamentais. É ou não é, Esther? Nós podemos gerar impactos de formas muito fortes se a gente ganhasse os espaços nos lugares que a gente poderia tomar decisões. Para começar, que a gente vive numa democracia representativa, né? Isso significa que os espaços como o parlamento, né, eles são amostras, né? Eles deveriam representar o todo dessa sociedade. Então, partindo do princípio da democracia é aquilo. Não conseguimos ir todos para o mesmo espaço, discutir, debater e chegar numa decisão. Já que não conseguimos, vamos eleger aqui uma porcentagem, eles vão lá e decidem pela gente. Não faz sentido que uma sociedade que tem mais da metade formada por mulheres tenha como seus representantes 90% homens. Assim como não faz sentido que não haja pessoas negras nesses espaços, já que eles são mais da metade da população, são 118 milhões. Né? E eu aqui não falo na condição de pessoa negra, mas eu posso imaginar o quanto seja dolorido perceber que na maior parte das decisões eles são esquecidos, quando representam a maioria da nossa população. E outras tantas pessoas que não se veem representadas nesses espaços. Né? Então a diversidade, ela não é só um discurso de pensar que o outro é miserável e merece compaixão. Não, é muito mais que isso. Né? Os ambientes diversos, eles são mais produtivos. As empresas já perceberam isso. Que se elas não forem diversas, elas vão fracassar. Né? Não faz sentido. Elas são mais criativas. Sim. E hoje hoje as empresas que buscam essa questão de diversidade, ela tem um resultado muito melhor e isso é comprovado. Tá? Isso exatamente. São pessoas diferentes, pensando diferente, né? Contribuindo, colaborando, trocando ideias. Pensa na elaboração de um produto. Se eu tenho 5 pessoas elaborando um produto e elas têm a mesma cor de pele, a mesma classe social, a mesma formação, elas pensam muito parecido.
né? Exato. Por mais que elas tenham vivências talvez diferentes, elas ainda pensam parecido. Se a gente consegue trazer um mix de pessoas que distintas, eu tô tornando essa equipe muito mais criativa, muito mais Sem plural, dúvida, muito mais sem dúvida, inteligente. sem E dúvida. voltando só ao ponto que você falou ali, né, sobre essa diferenciação entre os dados e o feminismo, né? Eu acho que até o conceito de feminismo, ele precisava de uma assessoria de imprensa, porque ele foi mal conduzido, né, de uma forma que, né, talvez alguns movimentos um pouco mais extremistas que confundiram as coisas. E, na verdade, o conceito é simples, é igualdade de direitos e de condições. Então, acho que não tem ninguém que é contra isso, né? Se alguém Não, for contra isso, a não. pessoa é mal É que o intencionada, feminismo, hoje a palavra, quando você fala eu sou feminista, está ela tem estagnada, uma conotação pesada, né? Tipo, eu sou radical. estigmatizada, Exatamente. exatamente. É. E é isso que a gente E tem eu que concordo com trabalhar você, não justamente para é não perder força. perder É porque força, a gente tem exatamente. causas muito legítimas, né? E Exato. são para todas as pessoas, não é para prejudicar os homens de forma alguma. Eu li um livro esse ano que eu adorei, né? Queria até indicar. O nome dele é Utopia para Realistas. É de um holandês. E um homem. E tem um trecho que me chama muito a atenção, que ele fala sobre licença maternidade, sabe? Que ele fala do quanto um pai que tem direito à licença, então é um direito a mais, e que os homens não reivindicam, porque é colocada a função de cuidado, de serviço para a mulher. Mas, na verdade, seria um direito do homem. Puxa, ficar 6 meses com meu filho de forma Sim. remunerada, por que não, né? E aí ele traz alguns dados, alguns estudos que mostram que famílias, lugares onde conseguiram exercer isso, mudou a realidade da cidade, né? Porque essas pessoas, elas tiveram uma experiência de família e de reciprocidade, de entender, né, o que a mulher está passando naquele momento, que é transformadora, né? Um dos exemplos, assim, que ele trouxe, que eu achei marcante, é um livro incrível. Qual que é esse livro? Como que é o nome mesmo, Stan? Utopia para Realistas. Utopia para Realistas. Depois a É, gente deixa ali no feed ali. Mas, gente, é legal. isso. Quando a gente fala de mulheres, hoje a gente cita. Eu gosto muito da Michelle. A Michelle, ela, além de ser mulher, ela é negra. Ela é uma pessoa que ela tem ela me inspira, né? Falam muitas coisas sobre ela, coisas ruins, mas ela chegou, tem a historinha dela, ela tem o merecimento dela de muitas coisas. Quando a gente fala de mulheres de impacto, hoje, mulheres de pessoas de impacto global, assim, hoje falta bastante essa questão de as mulheres se unirem mais para esse propósito, com esse fim de impacto. Ou não, Esther. Porque você acabou de falar sobre o movimento do feminismo, né? Ser feminista, que gera impacto por movimentos que talvez não sejam movimentos corretos, tá? Usa mini saia ou não usa mini saia, usa topless, não usa topless. Gente, eu acho que nada contra, tá? Cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião é que eu acho que a gente teria realmente que fazer um movimento diferente. A gente tem outras prioridades muito mais importantes para assumir a frente, que nem a Esther comentou. Como é que tá esses movimentos para gerar essas mudanças, Esther? Não sei se eu consegui explicar Eu direito. acho, eu entendi. Eu acho que no geral, e talvez eu seja uma pessoa um pouco isolada nessa minha opinião. Eu acho que no geral, em várias causas, a gente tem perdido muito tempo com a divergência, né? E em detrimento do comum, do ponto comum. Então eu O que percebo seria assim que assim? Como assim? as pessoas cortam relações, elas deixam de debater, elas deixam de se unir em prol daquilo que é comum, que é básico, que é único, que nos une. Então, enquanto mulheres queremos ter o direito ao voto, por exemplo, queremos exigir que os nossos cargos e salários sejam compatíveis, iguais aos homens. Ah, mas você quer usar mini saia e eu acho isso uma afronta. Tá, dá para deixar de lado e a gente se unir pelo comum? Eu percebo que a gente tem deixado coisas muito básicas, mínimas, direitos fundamentais, porque a gente se perde, né, no detalhe, né? Que pode ser algo muito importante para outra pessoa, mas a gente perde no detalhe.
Então, como eu falei, assim, outras causas, por exemplo, questões do Brasil como um todo, né? Quando é para a gente defender o básico, o mínimo, a gente tem que estar junto. Né? Eu Sem posso dúvida. ter um posicionamento ou mais à direita ou mais à esquerda, se é que as pessoas entendem o que é isso, Que é porque eu isso, acho que falta exatamente. muito ainda, né? Um pensamento de liberdade de Estado ou de liberdade individual, ou de uma presença do Estado maior, ou não, eu quero liberalismo econômico, ok, a gente diverge nisso, mas nós duas queremos a democracia e a gente vai lutar por isso. Então, eu vejo essa mesma questão na causa feminina e eu acho que aí está uma briga de comunicação, né, que trago para o meu campo, assim. É o esclarecimento, né? É deixar, em vez de ir para o embate, para o confronto, a gente precisa investir mais no diálogo, né? Sentar com muitas mulheres que talvez não queiram nem ouvir falar dessas questões que a gente está trazendo, Sim. porque não foi oferecido para elas assim uma proximidade, né? De trazer aquilo para sua realidade individual. Pessoas que talvez não tiveram acesso à instrução, que não tiveram nem tempo de pensar na condição em que vivem, né? Então, não é que elas aceitem aquilo, elas simplesmente vivem naquela condição. Aquilo, enfim, de papo. Então, é um debate que está distante dessas pessoas, né? Como é que essa mulher vai parar para refletir que, puxa, na próxima eleição eu posso votar numa mulher, porque isso, de repente, gera mais avanço para todas nós, aliás, para todos nós, né? Como sociedade, não só para nós mulheres. Se ela nunca parou para refletir a respeito disso. Então, acho que é um exercício, um esforço em a gente conversar mais, promover mais diálogos de uma forma mais inclusiva, né? De uma linguagem simples, de uma linguagem que atenda a todos. E aí tem um conceito forte, né? Quando fala entre nós mulheres, que é da sororidade. Eu acho que tem muito avanço, para algumas pessoas existe um esforço, mas, poxa, se você teve contato com essas reflexões com 15, 20 anos na faculdade, ainda assim você tem uma formação de uma época em que é estimulada a competição entre as mulheres, a comparação, principalmente estética, né? E do tipo, muito. Você tem que seguir determinado perfil físico, né? E não é só o perfil, é a forma de falar, a forma de se comportar. A profissão X não é para você. Vai fazer engenharia? Não, não dá. Né? Você tem que ser enfermeira ou professora. Então, tem vários resquícios, né, que foram sendo colocados ali e que mesmo quando a gente tem consciência, racionalmente falando, do tipo, não, eu vou me amar, eu vou gostar de mim, por mais que eu saiba que existem detalhes no meu corpo que não condizem com esse padrão. Não, eu não vou competir com a outra, né? Ela tem seu valor, eu tenho o meu. Quando a gente se dá conta, você está fazendo aquilo, né? Você está preocupada. Então, eu acho que tem muita coisa que está internalizado na gente, que é um processo que vai levar décadas. Não, e isso que você falou gera uma coisa que, puta, isso um tema bacana, porque não porque a gente, ultimamente a gente compete, o que a gente poderia ser a força e poderia fazer esse movimento tão bonito, realmente a gente anda competindo com as pessoas, a gente compete entre nós, né? Obviamente que a gente compete entre nós, não é que a gente está competindo por uma vaga, alguma coisa assim, porque existe uma vaga para uma mulher e a gente está competindo. Não, a gente compete mesmo em termos de você está gorda, você está magra, você não usa roupa de marca. Existem padrões que estão sendo colocados em grupos diferentes, né? Você é grupo tal, então você tem que usar esse padrão de roupa, você tem que seguir essa mentalidade, sendo que uma coisa uma coisa que nós somos mulheres, todas mulheres, então a gente teria que pensar de uma forma neutra, não pensar, olhar para o lado e falar assim, nossa, essa daí, olha, uma forma competitiva, né? A gente parece que foi treinado para isso, né? Quando você fala assim, olha, por mais que a gente trabalhe o autoconhecimento e o fortalecimento nosso de que você está bem com você mesmo, parece que nós fomos condicionados no nosso passado de que a gente tem que competir com mulher. Olha, aquela mulher vai roubar teu marido, olha que não sei o quê. Gente, é uma loucura e isso tá... Eu acho que, Esther, por incrível que pareça, eu acho que isso está mais forte hoje. Eu acho que existe... A comparação. A exposição também pública é muito grande, né? As redes sociais aceleram isso.
Exato. Mas veja como isso favorece, nos desfavorece em primeiro lugar, né? Mas acho que favorece aquilo que você falou do começo, uma cultura machista, porque é sempre a competição entre elas em relação a um homem, que não precisa ser exatamente um relacionamento amoroso, Sim, mas pode sim, ser uma sim. relação de chefia, e do jeito que a gente não se contentaria em, sou bonita e ponto. Não, tem que ser a mais bonita, não pode existir É, alguém que tenha alguma outra atribuição. é. E eu não vejo isso entre os homens, né? Eles são muito confortáveis com a sua aparência no geral. Às vezes estão acima do peso, né? E eles, apesar de estarem, às vezes até sem saúde, eles até exigem mulheres que estejam em determinado padrão. Sim. Então é realmente algo que é transmitido culturalmente na nossa formação, na educação. É Sim, cruel. e você vê até a discriminação, né? Porque quando um homem, gente, isso é claro, quando um homem pega uma mulher mais nova, mais bonita, fala, nossa, olha lá, o cara garanhão tá pegando a garotinha. Quando a mulher mais velha pega um mocinho, porque o cara tá dando o golpe do baú na mulher. Então, existe muitos jargões que você fala, que você faz, que transforma, diminui é, você, diminui é, o nosso movimento, né? Nosso movimento de, de fazer a diferença, né? E é isso, eu acho hoje, quando a gente fala em impactar o mundo, que nem você, eu gosto muito quando você posta algumas coisas, tá? Gente, eu falo da Esther porque a Esther eu acho um momento, ela faz isso. Ela pode nem perceber, você pode nem perceber. Você fala é, do que você pensa, tá? Uhum. Você fala, defende o que você acredita, no que você estuda, no que você fala de famílias, quando a família, você fala, toca algum assunto, que olha assim, meio, puta, toca assim, mas eu acho que quando você acredita no que você está fazendo, você acredita no que você estuda, e você fala, e você reproduz isso. Hoje, as redes sociais, elas nos facilitam isso. De a gente expor as nossas ideias de uma forma clara, com argumentos. Obviamente que algumas pessoas não vão concordar, mas isso é um natural do ser humano. Mas você já está tendo o teu movimento que vai impactar outras mulheres que têm a mesma personalidade, a mesma ideia que a tua. Que nem você tinha falado, né? A gente Uhum. começa atraindo pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma linha. Uhum. E a gente acaba criando um movimento e até mesmo impactando pessoas que às vezes estavam embaixo do cobertor para fora da cama, né? Fala, poxa, não é que é verdade? Né? Quando você foi para Manaus, eu lembro uma coisa que você publicou e você falou um pouco da realidade que é a Amazônia, né? Como é a região. Gente, eu conheço o lugar e eu sei exatamente qual é o impacto disso. Quando você falou que existem pessoas com cabeças que trabalham, tentam trabalhar o bem, tentam trabalhar o movimento, gente, foi tão bacana, porque você mostrou para as pessoas, e até mesmo acho que a tua profissão ela ajuda a explicitar isso, de que, gente, existe um movimento no lugar. Não é que aquilo está perdido e abandonado, terra, Uhum. terra do Uhum. ninguém, entendeu? Então, assim, Uhum. a gente consegue impactar as pessoas falando com elas, conversando com elas, mostrando a tua opinião, né? É, não ter, as pessoas têm muita vergonha de expor a opinião porque está num grupo e acha que você vai ser detonado dentro de um grupo. Existem formas e formas Uhum. de falar. E você É. faz a diferença, você consegue fazer um impacto para as pessoas quando você conversa com as pessoas. Quando você expressa a sua opinião no que você acredita com paixão e você transforma as pessoas, né? Você transforma as pessoas de uma forma do bem. A corrente do bem que para mim funciona, eu falo assim, gente, eu acredito muito, muito no bem das pessoas, eu acredito muito que você é uma pessoa extraordinária e eu falo isso, converso com as pessoas. Então eu acho que você como jornalista que isso tá na tua essência, né, na tua profissão, expor
o que você vê, expor da tua maneira que você pensa e acredita, cara, isso impacta pra caramba, né? E quando a gente fala mulher que impacta, né? Você, Esther, é uma mulher que impacta pra caramba, né? Você se Que vê bom, assim? fico feliz. Você se vê Às assim? vezes. Às vezes eu fico muito realizada, porque, veja, eu acho que a comunicação, eu fui percebendo, amadurecendo e firmando a ideia de que ela é muito importante, isso que você falou, né? Ela é o transversal, ela é o meio para todo tipo de transformação cultural, né? Então, Exatamente. é quando você traz um tema à tona, talvez coisas que estão invisíveis, que ninguém parou para perceber, que está ali o problema acontecendo, você só faz isso pela comunicação. Para você sensibilizar as pessoas, conscientizar, informar, é comunicação. Depois, para você mobilizar alguém que, ok, já acredita naquilo, concorda, bate palma, mas às vezes está de braços cruzados, não faz nada para mudar aquela realidade. Sim. É a comunicação também. Então, eu me convenci de que a comunicação gera um impacto gigantesco. Inclusive, pode ser negativo, como a gente está vendo as fake news, né? Exato, Então, ela é, exatamente. ela é neutra, né? Vamos ver o que a gente faz com isso. Por isso que eu faço de propósito. Agora, muitas vezes eu tenho aquela sensação do tipo, puxa, eu não tô lá na base, sabe? Eu não tô lá na comunidade apoiando, eu não sou a pessoa que vai lá na floresta e resolve o problema lá do incêndio, né? Então, tem essa dualidade de entender que a nossa atividade é o meio, mas é um meio muito importante, né? Que vai impulsionar, que vai dar suporte para tudo isso que pessoas maravilhosas estão fazendo. Então, isso acho que é uma consciência também social, da gente entender que nós precisamos de diferentes funções, né? E Exato. cada um trabalhando na sua função, a gente consegue gerar um impacto que vai se expandindo, que vai sendo cada vez maior e alcançando mais pessoas também. Não, eu acredito mesmo. Eu acho que a comunicação é o pontapé, tá? A comunicação é o pontapé, inclusive, para você organizar o movimento, para você organizar Uhum, quem tem habilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, existe um problema e a gente quer resolver o problema, quando a gente quer e pessoas estão aptas e dispostas a se unirem para aquele prol, cara, muda tudo. Vai ter, eu nunca esqueço que em São Paulo teve um incêndio muito grande em uma das favelas em São Paulo. Se eu não me engano, foi na Paraisópolis, em São Paulo. Foi muito triste, muitas pessoas ficaram desabrigadas, e você via mães com filhos no colo. Então, e a gente não tinha essa época de mídia que a gente tem a facilidade da comunicação e a comunicação uhum, direta e real, em tempo real. E houve um movimento no jornal, né? E foi falado, gente, as pessoas estão precisando de roupa, as pessoas estão precisando de comida. Então, houve um movimento, né? A dona de casa, eu nunca esqueço, a dona de casa que estava dentro de casa, ela pegou algumas coisas dentro da despensa dela e pôs numa sacola e, olha, e pegou e ligou para um grupo que estava atendendo os telefones para receber, falou, olha, eu separei comida, só que eu não tenho como levar, como que a gente faz? Então, a comunicação, ela gerou um movimento que, nossa, foi tão lindo de ver que as pessoas choravam quando recebiam todos os benefícios, entendeu? Então, assim, uhum. é, é, Agora, na pandemia, isso ganhou uma escala absurda, né? E a gente tem, claro, uma tecnologia muito mais avançada para isso. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que usar essa ferramenta a favor, né? Você fala de fake news, você é Uhum, especializada em fake news, você entende disso. A comunicação, ela tem um poder de transformação, né? Tudo que a gente fala tem um impacto, né? uhum, Então, você é uma mulher que impacta já quando você comenta, quando você conversa com as pessoas, quando você pode ter um impacto, e lembrando, gente, pode ter um impacto positivo quanto negativo, né? é. Se você é uma pessoa pessimista e você só fala que coisas negativas, com certeza você vai trazer impactos daquilo que você está falando, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com É. isso. A gente influencia e é influenciado, né, Mônica? Então, Exatamente. às vezes é preciso sim selecionar um pouco as nossas influências, né? Porque
mas cedo ou mais tarde a gente está absorvendo aquelas ideias, está transmitindo, e é importante ter um filtro, né, de Sim. reflexão. E eu fico feliz com isso que você falou, de que o que a gente comunica, às vezes, despretensiosamente, num perfil pessoal, sem se dar conta, né, de que realmente as pessoas estão ouvindo, estão considerando e que aquilo está impactando a vida delas. É até importante para mim ouvir isso, porque muitas vezes nem tenho noção, né? Acho, Não, só amigos aqui passaram por aqui, ouviram e talvez me odeiem, mas tem algo que está sendo construído, né? mas essa é a ideia, tipo, você, a despretensão é quando você acredita num negócio e você está falando aquilo com paixão. Você acaba gerando impacto disso, você acaba trazendo uma realidade de pessoas de coisas que as pessoas desconhecem e que você pode falar assim, gente, será que a gente não pode fazer alguma coisa, né? É, independente se nós somos mulheres ou não, nós estamos falando, agora a gente está falando Exato. do modo geral, tá? Nós estamos falando aí de um impacto global, todo mundo, né? Pensa como é bacana isso, como é profundo essa corrente de você falar e você fala, puta, e você tem ideias. Ah, gente, Esther, olha, eu tenho um programa que tá cuidando do pessoal lá na Amazônia, se topa para fazer. Então, uma coisa chama a outra. E isso que é legal, isso é bom a gente fazer esse movimento. A gente nunca pode ter medo da opinião dos outros, tá? A gente sempre vai Isso falar. intimida. É, a gente sempre vai achar que, as pessoas, o que as pessoas vão falar, gente? A gente nunca agrada gregos e troianos, né? Então a gente tem que pensar no que te agrada, no que realmente você está focado nisso. E você Acho pode. legal isso que você falou. Desculpa te cortar, Não, vamos mas só lá. um comentário bem pessoal, assim. Uma coisa que eu preciso agradecer é que a minha convicção naquilo que eu acredito é maior que o meu receio de desagradar. E o meu receio de desagradar é grande, sabe? É uma coisa assim que eu sempre estou construindo, estou buscando melhorar, estou buscando, né, não me afetar tanto, porque isso é autoconhecimento, né? Eu costumo valorizar muito os comentários negativos ou a rejeição, enfim, as críticas em relação aos elogios, ao reconhecimento. Então, é algo a ser trabalhado. Mas isso não me intimida ao ponto de eu desistir dos meus sonhos, das minhas convicções, daquilo que eu tenho certeza, né? E que está solidificado em alguma coisa, né? Então, seja na fé, na coerência, naquilo que eu acho que é o certo, né? Então, eu balizo em alguma coisa. Não, se tá firme aqui, ó, tá convicto, eu não vou balançar isso por conta de uma indisposição com alguém, né? Como você falou, a gente não vai agradar todo mundo. Então, não dá para depender disso para se Não. manter motivado, para se manter ativo. E, gente, um segredo. Não dá mesmo para a gente agradar, mesmo porque essas pessoas não pagam não os nossos estudos, as nossas realidades, não pagam as nossas contas, não resolvem nossos Nem os problemas. botox. Né, exatamente, né? Então, assim, não adianta. Eu acho que assim, toda crítica, todo conceito que as pessoas vêm falar, olha, é, eu fiz uma live essa semana que a menina falou assim, puta, uma menina falou que eu tinha rugas, gente. E qual é o problema, né? Então, a gente não pode se deixar levar pelas pessoas, né? Ao impacto negativo que as Eu tô pessoas têm, rindo porque, né? Então, assim, você quer, eu acho assim, Esther, hoje em dia, com a comunicação que nós temos, com as redes sociais, com tudo de forma tão brutal e em tempos real, o que a gente fala tem um impacto muito forte. Tá? As pessoas hoje elas estão conectadas quase 100% do tempo. 100% do tempo elas estão ouvindo conteúdo, elas estão ouvindo a gente agora ou vão ouvir depois. E se você não produz conteúdo bacana, que vale a pena, que seja enriquecedor ou que seja para frente a ponto de abrir os olhos dizendo, olha, você sim é capaz de mudar
mudar o mundo, fazendo um pequeno gesto, nem que seja ambiental, tá? Por exemplo, fazer em casa, separar o lixo de casa, o que, que é reciclado, o que, que é, orgânico, que se já está fazendo impacto. Tipo, fazer uma live. Eu não vejo live de gente falando sobre separação de como separar lixo, gente. Entendeu? Então, Vamos fazer. Vamos fazer, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar que o que a gente fala gera impacto. E o que a gente faz tem impacto direto na pessoa do nosso lado, na nossa família, dentro da nossa casa. E que isso... É a coerência, né? Exato. É a coerência. E Porque isso o discurso é poderoso. O discurso é poderoso, mas o discurso aliado à prática tem muito mais poder. E se ele não é aliado, né? Se tem uma incongruência ali, eu faço uma coisa, falo outra, o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso é avassalador, né? Isso desconstrói não só a imagem, reputação, mas desconstrói ideias, né? Pessoas que acreditavam de repente em você, que se motivavam através de você, de repente descobre que aquilo é uma farsa, que não é de verdade, que não é autêntico. Isso é muito ruim, principalmente para as causas, né? Que é o que a gente está falando aqui de gerar impacto. E é pegar o teu gancho, Mônica, que você falou assim, de puxa, lembre que você gera impacto, até para desconstruir uma ideia, assim, a gente tem o clichê, né, de quero mudar o mundo, né? Eu nasci para mudar o mundo. Como se isso fosse, assim, uma coisa muito heroína, e que automaticamente é restrita a 10 pessoas, né? Essas, como a gente falou, Maria Teresa de Calcutá, Michelle Obama, Nelson Mandela. Eles, né? E Martin Luther King. E aí, assim, quem sou eu na fila do pão? Né? E a pessoa esquece justamente isso que você está falando, que a forma que ela consome, as coisas que ela fala, a forma que ela vive, se é um empresário, se exerce um cargo de liderança, como ela contrata, quem ela contrata, como ela gera essas pessoas, né? E as relações, tudo isso gera impacto. Então pode ser no seu âmbito individual, algo pequeno, né? Mas se você toma consciência disso, você muda vários hábitos, né? E começa a e às vezes isso parece pequeno. Realmente, você falou para separar o lixo numa cidade que não separa, parece nada, né? Mas se você de repente cria um círculo virtuoso, né? Influenciando o teu vizinho, de repente o bairro começa a mudar esse hábito, você está gerando uma transformação de longo prazo. E reciclar, por exemplo, que nem para você recicla para fazer a tua hortinha, para fazer teu humus, compostagem. Pô, gente, e por isso que eu tô falando que você, gerar. Eu tô pensando em fazer uma horta aqui, eu até pensei, falei assim, gente, a Esther tem lá uma metodologia de compostagem. Então, assim, você gera impacto, você sabe que aquilo, você sabe onde buscar. Essa história de querer ser She-Ra, tá? Que eu vou pelos poderes de Grayskull, não sei se é She-Ra ou He-Man, já misturei as histórias aí. Mas, eu não sei. Mas enfim, não tem que... Você não tem que se tornar a supermulher, né? A imagem da supermulher que a gente põe lá, aquela máscara toda. Não, cara, seja você. Seja você impactando o mundo ao teu redor. O mundo realmente, abra seu braço e vê quem que você consegue gerar o impacto. E você consegue gerar, falando sobre as suas ideias, até mesmo questão de política. Olha, gente, que tal? Assim, eu não concordo, não concordo. A gente pode fazer um movimento muito bonito, gente. Muito bonito. E sabe o poder das palavras, né, Esther? Sabe o que eu lembrei agora que você falou de transformando o mundo ao seu redor? Tem uma organização, inclusive se alguém quiser doar, colaborar, é uma organização assim que eu sou muito entusiasta, eles são pequenininhos, mas tem um trabalho assim tão genuíno, fica lá em Paranaguá, do João Costa Júnior, ele reúne as crianças do bairro na casa dele, gente, no fim de semana, e dá oficinas de tudo que você possa imaginar, de música, de inglês, e ele tá transformando a vida dessas crianças com vários voluntários. E o lema deles é transformando mundos. Eu acho isso muito legal. Porque ele fala assim, tá, eu não vou mudar o mundo, mas aqui em Paranaguá eu estou ajudando a mudar o mundo dessa criança. Dessas pessoas. Né? Então, ela tem um mundinho particular dela, que tinha determinadas possibilidades que não eram muito atrativas, né? Que não envolviam educação de qualidade, que não envolviam uma família presente, talvez um pai que ela nem conheceu, né? Uma mãe que está ali batalhando para criar essa criança sozinha, num bairro que talvez ofereça
como opção que essa criança ingresse no tráfico de drogas, enfim, muitas adversidades. Mas quando você investe em uma criança, você não está transformando o mundo todo, mas o mundo daquela criança vai ser diferente. Então, talvez a gente minimizar as nossas expectativas em relação a essa transformação, porque é muito desafiador e às vezes o sentimento de impotência toma conta da gente. Sim. Ainda mais nesse contexto de pandemia, que as notícias negativas transbordam todo dia, né? Economicamente, na saúde, e daí você olha para o lado e vê que as pessoas não têm empatia, enfim. Tudo aquilo vai tomando conta e você pensa, quem sou eu para fazer alguma coisa? Então, se a gente minimizar um pouquinho e pensar, tá, o que eu posso fazer aqui? Na minha casa, na minha vizinhança. É clichê eu falar isso também, mas eu acho que traz um pouco de alento pra gente. De perceber que a gente tem força, tem poder, e que se a gente criar uma reação em cadeia, que todo mundo pense dessa forma, o impacto é coletivo, né? E o impacto coletivo é gigantesco. E sem dúvida, Esther, sem dúvida. Esther, nosso tempo tá Acabou. acabando. Foi maravilhoso a gente conversar, adorei. Adorei. Saiba que você é uma pessoa de muita luz, é uma pessoa que gera impacto, sim. Mulherada, ó. Seguem as redes de Propósito, segue a Esther. Vocês vão ver que tem vários conteúdos bacanas. Ela posta várias coisas que realmente faz sentido. E você acaba falando assim, tendo um choque fofo, puta. Não é que é verdade? Dá um tapa, ela dá um tapa sutil com luva de pelica na cara, entendeu? E é super bacana. Comunicação não violenta, sempre. Comunicação não violenta, exatamente. O murro no estômago você nem sente, né? Tô brincando. Mas, gente, Esther, gratidão por você ter participado dessa live. Eu agradeço muito. Pessoal que não conseguiu ver, vai estar gravadinho aí. É um horário no Brasil que é 4 horas, que é meio movimentado. E, pessoal, agradeço a vocês terem assistido a gente. Esther, gratidão, querida. Obrigada. E vamos falando, né? Deixa um último beijo aí pro pessoal. Um beijo, agradeço a todos que acompanharam. Sigam lá De Propósito para conhecer os nossos projetos, ou o meu Instagram pessoal também. Obrigada, Mônica. Até mais. Um beijo, linda. Até. Beijo. Tchau.